capítulo 4 sobre a história medieval, gostaria de fazer alguns comentários, né, como o fim do Império Romano do Ocidente em 476 a.C., ele inaugura o que fica aí chamado como Idade Média. O termo Idade Média ele é marcado pela ideia de retrocesso e também de barbárie, né? Geralmente é correlacionado a essas ideias. Essa denominação ela postula, né, que houve um período de estagnação e também de decadência, ou seja, uma lacuna que diz respeito às realizações humanas que só seriam então recuperadas já na Idade Moderna. Há aí um julgamento cujo valor vincula-se à ideia equivocada de que a racionalidade não teve espaço entre os séculos V e XV, né? E ainda pior, as realizações humanas teriam sido no sentido de reduzir o próprio poder humano no mundo, né? Pois o homem era submetido a certas forças sobrenaturais poderosas que lhe negavam a possibilidade, então, de autoafirmação. Em que pese para esse julgamento o caráter profundamente religioso da vida medieval, não se pode aceitar que uma visão racional não tenha se desenvolvido no período chamado Idade Média. Aliás, para vários historiadores, os fundamentos da modernidade estariam justamente na vida medieval. Vejam, né, as periodizações didáticas em história, elas às vezes esclarecem aí pouco da própria dinâmica das sociedades humanas no tempo e no espaço. Muitos eventos históricos de uma época podem estar, então, associados emblematicamente às dinâmicas de outros momentos da história. Talvez a diferença resida apenas em sua predominância e não propriamente na novidade histórica que caracterizaria uma época. Atualmente, muito se fala na universidade como espaço de discussão e de produção do conhecimento, mas a gente deve lembrar de sua origem medieval, fundamentada na mesma preocupação, mas com um tratamento diverso daqueles dos nossos dias. Dessa forma, certos julgamentos constituem um preconceito de uma época em relação a outras, definindo aí uma espécie de defesa da evolução ou progresso histórico que nem sempre dá conta da complexidade da vida e das próprias relações humanas. No caso da Idade Média, ao se estudar o período, é perceptível a preservação da cultura clássica no Império Bizantino, por exemplo. Essa ideia destaca a informação de que a racionalidade greco-romana foi valorizada e garantida na história de Bizâncio, entre os séculos que limitam ali a Idade Média. Além disso, a religião islâmica construída no período medieval, embora afirmasse a existência de um paraíso, valorizava também o mundo material e a relação do ser humano com essa matéria, entendida como divina. Assim, uma civilização se desenvolveu abrigando de debates em torno da razão divina expressa na natureza, de tal forma que conhecimentos em torno da matemática e da química foram produzidos fornecendo as bases da ciência moderna ocidental. Esses são alguns exemplos que permitem a nós, né, questionarmos a rigidez de determinadas periodizações e o seu caráter valorativo. Ao estabeleceram-se aí valores, apenas realizam julgamentos preconceituosos, no fim, no estudo da história. O importante, gente, é ter noção das comunicações entre as épocas e os seus interditos, né? Aquilo que fica aí no na ordem do não dito da história, né? Antes mesmo de qualquer julgamento, não? Antes de qualquer preconceito ou pré-julgamento. Nesse módulo a gente vai estudar, né, a história da Idade Média Oriental. E por isso o foco temático ele se volta para o desenvolvimento civilizacional ocorrido nas regiões que se situam ali no Oriente Próximo e que se estendeu entre os séculos V e XV. Por conta da importância histórica e cultural, os contatos aí entre as sociedades da Europa Oriental e do Oriente Próximo também serão nosso objeto de estudo, iniciando nesse sentido a dificuldade, inclusive, de uma divisão rígida entre os mundos oriental e ocidental. No próximo vídeo nós passaremos a comentar mais detidamente
a respeito do Império Bizantino.